Bom dia a todos, meu nome é Sherlon, vou apresentar minha revisão da literatura sobre visualização como suporte, agrupamentos de documentos e recuperação de documentos. Aqui tem uma visão geral do que será falado hoje. Primeiramente, uma introdução e contextualização sobre o tema, a minha revisão da literatura e os trabalhos relacionados. Posteriormente, será apresentada as técnicas de visualização em texto e uma análise comparativa, a conclusão e as referências. Agrupamentos de documentos e recuperação de documentos estão associadas por um fator, que é a crescente quantidade de documentos que são produzidos todos os dias. Isso, então, impacta no crescente número de documentos em diferentes áreas, que pode, então, levantar duas perguntas. Como administrar e organizar esses documentos em suas respectivas áreas e como recuperar todos os documentos relevantes? Bom, a primeira pergunta pode ser facilmente respondida a partir da utilização de algoritmos de clustering. Estes algoritmos são capazes de agrupar em um mesmo conjunto todos aqueles documentos que possuem um certo grau de similaridade. Já a segunda pergunta pode ser respondida a partir da utilização de sistemas de recuperação de informação que, a partir da utilização de técnicas de visualização, podem auxiliar aí o usuário a encontrar aqueles trabalhos relevantes com maior precisão e cobertura. Um sistema de recuperação de informação pode ser pensado da seguinte forma: existe um usuário que deseja realizar uma consulta e para ser realizada esta consulta existe uma base de dados. Então, o sistema irá analisar essa consulta do usuário e irá sugerir aqueles documentos relevantes baseados em algum critério. Para isso, será necessário entender alguns aspectos do sistema. Quem será o usuário do seu sistema? Ele precisa ter habilidades em ciência da computação? Qual que é o real interesse dele no sistema? Como será realizada esta consulta? A partir de palavras-chave, strings de busca, ou então poderá ser inserido um documento de entrada que o sistema irá aprender sobre ele e tentar replicar isso em suas recomendações. Qual é o tipo de dados da sua base? Pode ser artigos para uma revisão da literatura, ou então notícias, prontuários médicos, ou então ocorrências policiais, uma vez que o usuário pode querer, por exemplo, identificar padrões de crimes em uma cidade. Documentos relevantes. O que realmente isso significa? Você precisa recuperar alguns documentos relevantes ou todos eles sem deixar escapar nenhum, ou muito poucos? Essa acurácia dos resultados é muito importante ser definida, uma vez que existem diferentes técnicas para diferentes propostas. Portanto, o objetivo dessa revisão da literatura é identificar as técnicas de visualização que estão sendo aplicadas em trabalhos atualmente e quais são as melhores técnicas para análise de texto. Bom, vamos falar agora então um pouco sobre revisão da literatura e trabalhos relacionados. Para falar sobre isso, é bom entender um pouco da minha pesquisa. O meu problema de pesquisa é justamente a recuperação de documentos através da relevância e da alta cobertura, e a proposta é investigar melhores técnicas que possam refinar e melhorar os agrupamentos, a visualização do sistema e a ferramenta de recuperação da informação. A relevância da minha pesquisa está em facilitar a busca por documentos relevantes e melhorar a experiência do usuário e também a qualidade dos resultados. Como um contexto, minha pesquisa está inserida então no aprendizado de máquina, baseado em processamento textual, agrupamentos e recuperação da informação, juntamente com Visual Analytics. Mas como que eu defini a minha pesquisa por artigos relevantes? Primeiramente, vale ressaltar que essa pesquisa tem colaboração com a Universidade de Dalhousie, no Canadá, os quais já desenvolveram alguns sistemas como o Trivir e o Viscaiti em colaboração com o ICMC. As minhas leituras iniciais foram sugeridas pela professora Maria Cristina, que é minha orientadora, assim como identifiquei alguns trabalhos relevantes durante a disciplina de visualização com a professora Rosane. E esse início de pesquisa foi baseada justamente nos artigos sugeridos pela minha orientadora. Posteriormente, então, para ter uma análise mais formal do estado da arte, eu peguei os trabalhos que eu já sabia que eram relevantes desses sugeridos, e neles eu extraí o título e as palavras-chave,
Posteriormente, eu identifiquei apenas o texto plano dele, removendo todas as pontuações e símbolos. Com isso, eu gerei o Bag of Words para entender como que as palavras estão se comportando dentro desses meus trabalhos já identificados como relevantes, gerando então uma Word Cloud para que visualmente eu possa entender o comportamento aí dessas palavras. Eu identifiquei algumas palavras-chave iniciais, das quais eu fui filtrando e melhorando conforme o tempo e as etapas de revisão com a minha orientadora, chegando nessas palavras finais. Bom, foi definida então essa string de busca, a qual contempla todas aquelas palavras-chave então definidas anteriormente. Com isso foi utilizado o sistema Percival para auxiliar o gerenciamento da revisão bibliográfica. Foram utilizadas as plataformas de busca da ACM, do Web of Science, da Scopus, do Science Direct e da I3E, onde foram buscados apenas artigos que foram publicados nos últimos 5 anos. Essa busca foi realizada por título, por idioma língua inglesa e por artigos, chegando nesses resultados que totalizou aí 1.057 artigos, eliminando os artigos duplicados. Estão listados 4 trabalhos que são bastante importantes para a minha revisão da literatura e eu vou falar um pouquinho mais deles a seguir. Trivir é um sistema desenvolvido pela Amanda, que era aluna aqui do mestrado em computação do ICMC. Ela foi orientada pela minha orientadora também, Maria Cristina, e ela desenvolveu um sistema que, dado um documento de entrada como referência para o sistema consegue identificar aqueles outros documentos que são similares, mesmo que eles estejam numa base de dados com centenas ou milhares de documentos. Mas como que é possível que isso seja realizado, né? Analisando todos os documentos um a um, manualmente? Não, utilizando uma ferramenta de Machine Learning com Visual Analytics, que pode então auxiliar o usuário a encontrar o resultado que ele almeja. Como que ela fez isso? Utilizando o sistema Trivir, que ela desenvolveu. Mas o que é isso, né? É um sistema de visualização interativo, a qual possibilita ao usuário recuperar informação textual e identificar aqueles documentos relevantes com uma alta cobertura de recuperação e com o menor esforço possível para o usuário. Bom, esse é o sistema proposto pela Amanda. Inicialmente aqui temos Scatterplot View, onde existem esses pontos que são os documentos, e as cores desses pontos são representadas da seguinte forma. O verde é o documento semente, aquele documento referência que tu passa para o sistema para ele interpretar esse documento e tentar sugerir novos documentos similares. A partir disso, os vermelhos e os azuis são recomendações do usuário, feedbacks do usuário para o sistema, para que o sistema aprenda a partir deles e consiga inferir novos resultados. Pode ser feita a pesquisa por documentos que incluam determinados termos, filtrar utilizando KNN apenas aqueles K documentos mais similares à consulta. Para reduzir essa confusão de sobreposição de pontos, pode ser utilizada essa técnica de ocultar todos os outros documentos que não sejam relevantes ou sugeridos, auxiliando aí o usuário na tomada de decisão. Pode ser utilizado essa janela, onde ele vai ler o abstract, ele vai definir se o documento é relevante ou não para ele. Posteriormente, também pode ser utilizada essa aba que pode ser filtrados aqueles termos que possuem sinônimos. E existem outras funcionalidades, como o Signature List View, a Focus List e a Suggestion List. Aqui tu pode explorar aqueles documentos que possuem esses trigramas, que são palavras que aparecem no mesmo contexto, sendo que na List View tu pode ver aqueles documentos relevantes e na Suggestion tu pode ver os documentos sugeridos. Assim como no Suggestion List tu pode permitir que o algoritmo retreine e possa inferir novos documentos relevantes.
Portanto, os resultados dessa pesquisa mostram que o sistema simplifica a busca por documentos relevantes em coleções com muitos documentos. Outro trabalho interessante sobre documentos textuais é esse Interactive Document Clustering Revisited, a Visual Analytics Approach, que é um trabalho desenvolvido em colaboração com a Universidade de Dalhousie, no Canadá. Inclusive a professora Rosane participou desse trabalho. E a ideia aqui é semelhante ao que eu já tinha mencionado. A quantidade de documentos tem crescido todos os dias, resultando em muitos documentos por área, por tópicos. E aí a pergunta que se faz é como gerenciar, organizar esses documentos de acordo com as suas áreas. Bom, como eu tinha falado, a estratégia de algoritmos de clustering é muito útil, uma vez que ela consegue agrupar aqueles documentos que possuem certos graus de similaridade. Entretanto, nem sempre é possível expressar com algoritmos de clustering automatizados a perspectiva do usuário. Ele pode, por exemplo, entender, nesse exemplo aqui na tela, que o cluster verde são 2 diferentes clusters. Ele pode querer dividir esse grupo em 2 e agora está sendo melhor representado aquilo que ele deseja de acordo com a base de dados. E essa solução é justamente poder inserir o usuário dentro desse processo de refinamento dos grupos para que possa, além de atingir melhores resultados, atingir aqueles resultados esperados pelo próprio usuário. Os autores propõem uma solução prática para agrupamentos de documentos de forma interativa, utilizando uma interface visual para facilitar a análise e interação com o sistema, enquanto que a projeção dos documentos, a representação visual deles, é utilizada por pontos, que esses pontos são coordenadas projetadas por um algoritmo de redução de dimensionalidade, como o TSNE, uma vez que o TSNE demonstra melhor desempenho em comparação com o PCA, de acordo com outros trabalhos aí já estudados. Além disso, os autores propõem o Extended t-SNE, que é o TSNE com um algoritmo de Force Layout, né, visando aumentar a proximidade dos dados similares e aumentar também a separação dos dados dissimilares. E este daqui, então, é o sistema proposto. O sistema proposto possui várias janelas, como pode ser visto, sendo que a primeira possibilita a visualização hierárquica dos documentos em cada cluster. Aqui no Document View é possível analisar internamente cada documento para auxiliar na tomada de decisão, se esse documento participa de um cluster X ou do outro cluster Y. Aqui temos um gráfico de coordenadas paralelas que ressalta aí a semelhança desse artigo independente a cada cluster, para ver qual cluster que ele é mais similar ou mais representativo para ele. Temos o Graph View no meio, onde é possível enxergar toda a coleção de documentos e as suas relações, baseadas então aí na projeção do TSNE e do Force Layout. Aqui no Cluster View é possível gerenciar os grupos, que é a proposta do trabalho, onde, vendo essas 5 palavras ou N palavras representativas do grupo, você pode analisá-las, você pode analisar os grupos, você pode dividi-los, ou você pode criar novos, e assim por diante. E aqui no Word Cloud é possível visualizar tanto a frequência das palavras em relação ao próprio texto, em relação a toda a base de documentos, ou então separadamente por grupos, o que facilita então a análise desses documentos e a representatividade das palavras que tem dentro desses grupos, ou então da base de dados. Por fim, essas 2 últimas visualizações, respectivamente, mostram a importância de cada termo em relação à base de dados ou aos grupos, bem como para cada termo é possível visualizar aqueles grupos que são mais representativos em relação a ele. Concluindo então, os autores introduziram uma nova solução para agrupamento de documentos de forma interativa, sendo que essa solução proposta foi validada em base de dados do mundo real, com usuários finais,
e os resultados demonstraram que o uso do sistema melhorou a qualidade dos grupos resultantes. Além disso, foram introduzidas 2 novas técnicas para a história da arte, que foi uma adaptação interativa do K-Means, chamado de iK-Means, que pode ser utilizada aí concomitantemente com o algoritmo LDC para clustering. E por fim, eles também propuseram uma solução que mescla a projeção do TSNE com o Force-Based Layout, melhorando aí a projeção dos documentos e a visualização dos documentos. O próximo sistema estudado, então, é chamado de VisTopic. Esse sistema, assim como os anteriores, se preocupa com a quantidade de dados criada todos os dias, no que resulta, então, em muitos documentos. Porém, aqui é tratado como que as consultas são realizadas em bibliotecas digitais, por exemplo, na CM, no 3 Explorer, etc. Os autores relatam que a busca de documentos baseada em palavras-chave é efetiva, entretanto, devido à grande quantidade de informação, é desafiador para os usuários aprenderem novos conhecimentos da base de dados de uma forma exploratória. Então, como obter informações sobre uma base de dados com centenas ou milhares de documentos? Bom, existem técnicas automatizadas de mineração de texto que extraem informações-chave de documentos. Uma delas é a técnica de modelagem por tópicos, que consegue obter uma estrutura desses documentos e organizá-los de forma sumarizada. E um sistema que faz isso é o VisTopic, como o próprio nome diz. E esse sistema desenvolve uma implementação visual com 3 diferentes janelas de visualização, possibilitando investigar esses documentos com diferentes perspectivas, utilizando as diferentes funcionalidades do sistema. Essas abordagens de visualização possibilitam então a compreensão acerca da base de dados de uma forma interativa, a qual foi validada em estudos de caso baseados em base de dados da própria I3E VIS, que é a maior conferência de visualização, possibilitando mostrar insights interessantes sobre os dados. Aqui é uma proposta do sistema mais genérica, enquanto que o sistema é dividido em Topic View Techniques, onde existe a técnica de Sunburst Diagram, que é este círculo que vocês estão vendo aí abaixo, onde do interior para o exterior são níveis hierárquicos e, como foi mostrado nesse diagrama aqui no Topic View, nesta parte aqui, existem também tag clouds para tentar visualizar a semântica dos dados. A visualização evolutiva parte do pressuposto de que os termos estão organizados em uma linha do tempo. Com isso, é possível identificar tendências ou padrões nos dados que remetam a determinados termos. Por exemplo, aqui é possível identificar neste gráfico que a partir de 2006 a área de visualização computacional teve um crescimento bastante significativo, uma vez que nessa época foi introduzida a conferência Eurovis. Além disso, o Document View possibilita, usando essa técnica de representação Bubble-Based, analisar a frequência dos dados e como eles se relacionam dentro da base de dados. Por fim, os autores apresentam, então, o VisTopic, que é um sistema de Visual Analytics, que tem por objetivo auxiliar na análise de coleções de documentos com muitos documentos, utilizando uma abordagem hierárquica. Além disso, eles propuseram uma visualização interativa, alinhada com 3 diferentes técnicas de visualização, como mostradas anteriormente, e que permite simultaneamente obter informações relevantes acerca dos documentos da base de dados. Além do mais, os estudos de casos realizados validaram o sistema, mostrando que é possível, por exemplo, a partir de uma visualização evolutiva, identificar tendências de certas palavras dentro de uma coleção de documentos e relacioná-las a um evento específico no tempo, como o caso da conferência Eurovis. Por fim, o último sistema, intitulado PaperPulse, assim como o título sugere, ele tem por objetivo explorar de forma visual publicações científicas através das citações delas. Então, contextualizando assim como as anteriores, por exemplo, temos um artigo inicial,
ou então vários artigos iniciais e uma base de dados, certo? E a ideia, assim como nos outros, é encontrar documentos relevantes. E como nós podemos fazer isso? Utilizando citation chaining, ou assim chamada também como snowballing. O que é o sistema Paper-Pose? Ele é um sistema de visualização que serve para auxiliar aí os pesquisadores a explorar o estado da arte aí das publicações científicas utilizando as citações dos artigos. Esse daqui é o design do sistema, onde no centro podemos ver de cima para baixo clusters, que são organizações dos documentos em grupos. Aqui na esquerda podemos adicionar feedbacks positivos, ou seja, adicionar documentos que são representativamente relevantes e adicionar documentos que são representativamente não relevantes. Desta forma, o sistema vai ranquear aqui trabalhos possivelmente interessantes para a nossa pesquisa. E além disso, tem algumas outras funcionalidades, como botões que tu pode acessar aqueles documentos que já foram deletados, ou os mais acessados, os favoritos, etc. Bom, o design do sistema é basicamente esse. Em vermelho temos as ações que o usuário opera sobre o sistema, e em preto a parte automática do sistema. Como podemos ver, aqui inicialmente temos o feedback da seed, sendo ela um feedback positivo, né, onde começa o sistema a executar. Posteriormente ele processa os dados, etc., chegando então na fase da seleção. Na fase da seleção é onde o usuário pode interagir novamente com o sistema e declarar outros documentos como feedbacks positivos ou negativos, que a partir disso, nesse loop, o sistema irá aprender a recomendar documentos cada vez mais relevantes de acordo com a perspectiva do usuário. Algumas técnicas utilizadas no sistema é a Part of Speech Tagging, que é justamente tentar extrair aqueles substantivos e outros tipos de palavras. O Stemming Algorithm, que é identificar aquelas palavras com o mesmo radical. O TF-DF, que vai oferecer então como suporte para o modelo vetorial a importância de cada palavra dentro da coleção de documentos, bem como outras técnicas são utilizadas para mensurar a similaridade, ou melhor, a dissimilaridade entre os artigos, que é a distância de Jacquard, que considera cada artigo como um conjunto, e dentro desse conjunto existem as citações desse artigo, ou seja, um conjunto A, um conjunto B, sendo dois artigos, a similaridade entre eles será a quantidade de documento que ambos os documentos citam. É utilizado o algoritmo Low-Vein Clustering para segregar os grupos, como foi visto no sistema, e o Force Direct Layout, visando a remover as sobreposições entre os nós na hora de mostrar os artigos na tela. O sistema oferece, então, à esquerda dos clusters aqueles artigos que são mais relevantes para a pesquisa e na direita aqueles artigos que são menos relevantes para a pesquisa. E o tamanho de cada uma dessas bolinhas é justamente o número de citações que cada artigo tem. Existem outras funcionalidades, o usuário pode selecionar apenas os artigos que ele quer visualizar no ranking, etc. Justamente para poder refinar e melhorar os feedbacks negativos e positivos dele. Foi realizado para validar o sistema um estudo do usuário, comparando um sistema simples que não tinha a visualização de cluster e nem o sistema de feedbacks, contra o sistema final que possui todas as funcionalidades. E os resultados mostram que nas duas tarefas requisitadas aos usuários, o tempo do sistema Paper-Pose foi menor do que o sistema que não possui todas as funcionalidades, mostrando aí a eficácia do sistema, né? Além disso, foi mensurada a acurácia baseada num ground truth, num clustering que foi gerado por dois experts da área, especialistas, certo? Que eles definiam se cada um dos trabalhos era relevante ou não para a área. Caso houvesse desacordo, então um terceiro especialista dava o veredito final
E com isso, foi possível identificar que o sistema Paper-Pose obteve maior acurácia do que o sistema básico. Por fim, os usuários realizaram uma avaliação de vários aspectos do sistema e esses gráficos sintetizam que quanto mais uma tarefa é complexa, mais o desempenho do sistema Paper-Pose se sobressai ao sistema simples. Concluindo, então, os autores apresentaram um sistema de visualização, que ajuda os usuários de uma forma interativa a identificar artigos de interesse baseado nas citações dele e que permite aí também a inserção de feedbacks positivos e negativos para refinar o processo de busca. E além disso, eles conduziram um experimento que avaliou aí, e validou a usabilidade do sistema e permitiu aos autores então compreender como que os pesquisadores conseguem serem beneficiados a partir do uso do sistema. Os resultados mostram que a eficiência de tempo foi melhorada, assim como os resultados mostram que a acurácia do sistema também foi melhorada, comprovando a efetividade do sistema. Finalmente, será apresentada uma análise comparativa entre as técnicas de visualização presentes em cada um dos trabalhos identificados durante a revisão da literatura. E aqui consta uma tabela que pode ser representada da seguinte forma. Primeiro, temos o ID, que é um número em ordem da publicação que está lá nas referências bibliográficas no final desta apresentação. Temos o título do artigo, o ano de publicação do artigo e todas as técnicas de visualização presentes no artigo. Duas coisas importantes a serem destacadas é que o ano de publicação está ordenado de trabalhos mais antigos até trabalhos mais recentes e os 4 trabalhos apresentados mais profundamente agora há pouco estão destacados em laranja para fácil reconhecimento. Neste momento apenas vou mostrar cada um dos artigos e a comparação é feita da seguinte forma. Criei um bag of words das técnicas utilizadas em cada um dos artigos, para posteriormente criar um word cloud, onde facilmente conseguimos identificar que as técnicas de clustering, list view, que é aquele ranking onde são mostrados os artigos por alguma métrica, o document view, que é a estrutura que permite a leitura do artigo durante a interação do usuário, técnicas de projeção como TSNE e outras técnicas de visualização como Word Cloud Parallel Coordinates são bastante utilizadas para representação textual e com isso podemos então concluir essa apresentação ressaltando que sistemas interativos conseguem prover um melhor resultado do que aqueles sistemas automáticos, uma vez que eles reúnem as perspectivas do usuário e também a visualização incorporada nesses sistemas ajuda o usuário a entender, obter mais informações acerca da coleção de documentos e os agrupamentos não somente organizam os documentos, mas também são capazes de melhorar a visualização do sistema a partir da oclusão de determinados clusters para aumentar o foco do usuário, assim como melhorar a capacidade de recuperação de documentos, visto que cada cluster agora é mais representativo. Por fim, estão listadas as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa revisão bibliográfica. Seria isso. Muito obrigado a todos. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o meu e-mail listado abaixo. Obrigado.